No dia 30 de abril de 1921, Dona Maria Lopes, a mãe de Virgulino Ferreira da Silva, o futuro rei do cangaço, faleceu de um infarto aos 48 anos de idade. Depois desse acontecimento, a vida dos Ferreira tornou-se uma verdadeira desordem. José Ferreira já não tinha mais ânimo para viajar e os seus filhos estavam atordoados e não se separavam do tio Antônio Matilde, que sempre falava em vingança. Embora eles continuassem prestando serviço no curtume do finado Delmiro Gouveia, eles só aceitavam viagens ali por perto, entre a Pedra, Águas Belas e Mata Grande, em burros do próprio coronel. As viagens mais longas eram feitas por Zé Dandão, sozinho, nos poucos burros que ainda pertenciam a José Ferreira. Virgulino e os irmãos evitavam falar com o pai, para não ter que ouvir seus conselhos repetitivos. O importante é viver, meus filhos. O resto Deus dá um jeito. Depois de tanta coisa ruim sucedida uma atrás da outra, José Ferreira perdera o gosto pela vida. Sentia-se no último grau de desamparo e no limite extremo do sofrimento e da humilhação. Voltou do enterro da esposa cabisbaixo e sem saber o que fazer. Não podia sair do engenho porque estava esperando por Zé Dandão, que tinha viajado com a tropa de burros para a Bahia. Se desencontrassem, seria um transtorno a mais. Por isso, ele e João continuaram no engenho. Os outros filhos foram para o brejo da Baixa Verde, em Pernambuco, aonde tinham parentes. José Ferreira e João iriam depois juntar-se a eles. Pressentindo que a polícia apareceria a qualquer instante, em virtude do que os filhos vinham aprontando, José Ferreira vivia sobressaltado. À noite, ele e João fechavam a casa e iam dormir no mato. Como Zé Dandão estava custando a voltar, José Ferreira resolveu que o melhor seria ir para outro lugar. Quando Zé Dandão voltasse, Senhor Fragoso informaria a ele como encontrá-lo. Nesse inteirinho, chegou a matinha de Água Branca uma volante comandada pelo tenente José Lucena Albuquerque Maranhão, delegado comissionado de Santana do Ipanema, à procura de criminosos. Como o comissário Amaurílio Batista era um profundo conhecedor da região, foi convocado para acompanhar a volante a fim de ensinar os caminhos. Naqueles dias estava no auge a desavença entre duas importantes famílias de Moxotó, os Quirinos e os Marcos. Os Ferreira eram amigos dos Marcos. Ao saberem que a volante estava atrás de bandidos, inclusive os Porcinos e os Ferreira, alguns rapazes da família dos Quirinos, incentivados por José Batista Quirino, se ofereceram para juntar-se à volante. Amaurílio conduziu a volante a Paricônia, a fim de convidar também o amigo Manuel Pereira, subcomissionário daquele povoado. Dali, a volante voltou para Água Branca, desceu para a fazenda Cobra de Ulisses Lunas e dobrou para a fazenda Chupeta de seu irmão, Capitão Senhor. Na fazenda Chupeta, ao perguntarem se sabiam dos Ferreira, o fazendeiro abriu o jogo. Despacha eles para o coronel Zezé Abílio de Bom Conselho, não costumo ter bandido comigo. José Lucena fez que nem ouviu. A volante pôs-se na estrada para Mata Grande. Os guias eram Amaurílio e Manuel Pereira. Depois de Santa Cruz do Deserto, Zé Lucena encontrou um sujeito chamado Manuel Cipriano e perguntou a ele se tinha notícia de bandido por ali. Citou Antônio Matilde, Antônio Porcino e os Ferreiras. O matuto informou que mais adiante ficava a fazenda Engenho, de Senhor Fragoso, que também tinha um filho criminoso. E numa das casas estava arranchado um homem chamado José Ferreira. Pronto,
Para Maurílio e Manuel Pereira não podia haver notícia melhor. Agora era a vez de irem à forra. Se José Ferreira estava lá, então os filhos também estavam. Como estava anoitecendo, deixaram a diligência para o dia seguinte. Ao amanhecer do dia 18 de maio de 1921, a polícia chegou de supetão na Fazenda Engenho. Coincidentemente, aquele era o dia em que José Ferreira ia sair da Fazenda Engenho. Já tinha externado a Sr. Fragoso o agradecimento por tudo que ele fizera para diminuir o seu sofrimento. Ajudara a tirar o leite das vacas e estava debulhando milho no alpendre da casa para os burros. João tinha ido ao pasto pegar os animais. Foi então que a polícia chegou. Não houve nenhum diálogo, não foi feita nenhuma pergunta. Os soldados simplesmente cercaram a casa onde José Ferreira se encontrava e abriram fogo. O pobre José Ferreira ainda conseguiu entrar na casa para proteger-se, mas os soldados entraram atrás dele e ele foi logo agarrado e executado sumariamente. Ao escutarem os tiros, as pessoas que estavam na sede da fazenda foram ver o que estava acontecendo. Na frente iam o senhor Fragoso e seu irmão Zequinha. O tenente Lucena, sem saber e sem perguntar quem era, mandou abrir fogo, matando um e ferindo o outro. O morto era senhor Fragoso. Sua esposa e uma filha que vinham a certa distância também ficaram feridas. Como a terceira casa estava fechada, os soldados arrombaram a porta e encontraram o filho do senhor Fragoso e o mataram. Em seguida, saquearam a fazenda, levaram tudo o que lhes interessava e destruíram o que não quiseram ou não podiam levar. João estava no pasto procurando os burros quando escutou os tiros. Sem saber o que estava acontecendo, escondeu-se no mato. Mais tarde foi cautelosamente ver o que tinha ocorrido. Só via gente chorando. Quando entrou na casa, viu o corpo de seu pai num canto, todo ensanguentado, já morto. A volante tinha ido embora. Um morador foi à Mata Grande avisar as autoridades locais o que tinha ocorrido no engenho. O subdelegado Maurício Vieiras de Barros foi pessoalmente verificar o fato. Providenciou socorro para os feridos e cuidou do sepultamento dos mortos com a ajuda de Pedro Francelino. José Ferreira tinha 49 anos. Foi enterrado ao lado da mulher, no cemitério de Santa Cruz do Deserto. No sermão da missa dominical, o vigário de Água Branca, o padre Epifânio Moura, proferiu uma frase que se tornaria profética. Esse crime ainda vai trazer muita desgraça para o sertão. Quando souberam do fato, Virgulino e os irmãos mais velhos pegaram as moças e as crianças e foram para o local da tragédia. Antônio Rosa também estava com eles. Chegaram ao engenho 3 ou 4 dias depois. Perto da fazenda, escutaram os psius. Era João, que estava escondido no mato com medo da polícia. Seguiram direto para o cemitério. Virgulino ia calado, carrancudo. O vulcão que se continha adormecido em sua alma remexia-se, convulsionava-se, ameaçava estrugir. De pé diante da sepultura do pai, enquanto as crianças choravam, Virgulino tirou o chapéu e rezou. Tinha perfeita consciência da real extensão do problema. Encontrava-se num caminho sem volta. "Ah, pois é, meus irmãos", começou a dizer pausadamente. "Vejam a que ponto nós chegou. Nós se mudamos 3 vezes para fugir das intrigas com nossos inimigos. E agora mataram nosso pai, a única riqueza que nos restava. O coitado não tinha nem 50 anos. Um homem bom, sempre preocupado com a família. Viveu toda a sua vida com honra, sem ter um só inimigo.
e foi matado logo por quem? Por a polícia. E na minha cabeça é como se fosse a polícia que também matou a nossa mãe. Coitadinha apurriada com essa vida, de vai pra aqui, vai pra acolá, uma mudança atrás da outra, ninguém suporta o que ela suportou. Fez uma pausa, arrumando as ideias, e anunciou a assustadora decisão. Eu vou vingar meu pai. Homem nenhum nasceu para ser pisado. Não quero que ninguém bote roupa de luto. E não adianta chorar, nós temos que agir. João, você vai levar as crianças para o Pernambuco e cuide bem delas. Procure nossos parentes, os amigos de nosso pai, o Coronel Chico Martins e o Coronel Zezé Abílio. Antônio e Livino eu nem pergunto, porque eu sei que eles vão com eu. Mas se quiserem, ainda dá tempo. Pode ir com o João, as manas e as crianças. Eu perdi a esperança de ter uma vida normal, criar gado, tanger burro. Minha casa de hoje em diante vai ser meu chapéu. Até hoje só peguei no meu rifle para defender a honra da minha família. Mas a partir de agora eu vou ser cangaceiro. Já que a polícia quer assim, assim vai ser. Para vingar do que fizeram com minha família, eu vou lutar até a morte. Se eu matasse todos os soldados do mundo, ainda era pouco. E se eu pudesse, eu tocava fogo no estado de Alagoas. João, contando então com 19 anos de idade, foi com as irmãs e o pequeno Ezequiel para a casa de Pedro Porcino, irmão de Antônio e José Porcino, aonde passaram alguns dias. Como, porém, havia necessidade de maior apoio e segurança, João foi com as crianças procurar o Coronel Chico Martins, em Pau-Ferro, atual Itaíba, uma povoação acima de Mata Grande, mas já no estado de Pernambuco. O coronel ouviu atentamente a história contada por João. Sensibilizado, autorizou a ocupar uma das casas ao lado da igreja. Embora tomasse todas as precauções para que a polícia não soubesse quem ele era, João teve de manter contato com alguns conhecidos, pois precisava ver Zé Dandão, que estava com a tropa de burros da família. Zé Dandão, amigo fiel dos Ferreira, assim que soube do paradeiro de João, foi encontrá-lo em Pau-Ferro e disse que passara quase uma semana escondido em um serrote perto de Santa Cruz do Deserto, passando fome e sede, com medo de vir a ser morto pelas volantes. O coronel Chico Martins mandou que os Ferreira fossem procurar o seu cunhado, o coronel José Abílio de Albuquerque, conhecido como Zezé Abílio, chefe político de Bom Conselho de Papacaça, por considerar que ali estariam mais seguros. Os Ferreira ficaram na fazenda Mata Verde do coronel Zezé Abílio durante cerca de 2 anos. Quando iam para Bom Conselho, arranchavam-se na casa de Dona Biluca, a viúva do coronel Antônio Souto. Depois da morte de José Ferreira, Virgulino, o Lampião, foi com Antônio Ferreira e Livino e Antônio Rosa procurar Antônio Matilde para lhe participar da decisão tomada. Antônio Matilde convocou o sobrinho Luiz Marinho, o Luiz Marinho, 2 rapazes dos Porcino, Antônio e José, e os 3 irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José, e um sujeito conhecido como recruta. Eram ao todo 12 homens. Em algumas ocasiões, juntavam-se a eles alguns cabras do coronel Zezé Abílio e membros da família Marcos, que estavam em guerra com os quirinos. O chefe era Antônio Matilde, e por isso o grupo passou a ser chamado de Os Matildes. Como, porém, os únicos elementos conhecidos por todos na região eram Antônio e José Porcino, já que os outros eram forasteiros, o grupo também era chamado de Os Porcinos. A prioridade número 1 era vingar a morte de José Ferreira, e o alvo principal era o tenente José Lucena, tido como responsável pelo seu assassinato.
Os rapazes levaram uma semana planejando a emboscada. Convidaram mais gente para o bando. José Lucena tinha ido a Jatobá de Itacaratu, em Pernambuco, para uma reunião com as autoridades daquele estado, a fim de combinarem ações simultâneas na divisa de Pernambuco com Alagoas. Na volta, Lucena passaria por Espírito Santo, atual Inajá. Os cangaceiros resolveram atocaiá-lo no caminho. Para atrair a volante, eles deixaram de propósito rastros bem visíveis na estrada que vai de Espírito Santo para Mata Grande. E por onde passavam iam dizendo: "Tamo indo para Mata Grande". Ao chegarem à Fazenda Cruz, em Poço Branco, na tarde do dia 19 de junho de 1921, passaram direto pela estrada em frente à casa de José Mandu, deixando a marca das apercatas no solo arenoso. Porém, mais adiante, voltaram por dentro do mato e foram pedir a José Mandu para passar a noite ali. Arrancharam-se fora da casa no alpendre, observando a estrada. Atrás da casa ficava o leito seco do rio Moxotó, margeado de frondosas caibreiras e palmeiras catulé. À noite fez um frio danado, ninguém conseguiu dormir. Pela madrugada, 20 de junho de 1921, a fim de esquentar o corpo, puseram-se em ação. Lampião foi com o grupo entrincheirar-se atrás da cerca do curral, no outro lado da estrada. Antônio Ferreira foi com outro grupo esconder-se numa barroca à direita da casa. Antônio Matilde e Livino prostaram-se com os demais à esquerda da casa, atrás de umas moitas. A emboscada tinha um fim específico: matar José Lucena. Não interessava matar soldados, quaisquer soldados. Tinha mesmo era de matar Lucena. Se além dele morressem outros, tudo bem, mas o alvo mesmo era o tenente. Aquela seria a primeira vez em que os Ferreiras, assumidamente como cangaceiros, participariam de um grande combate com a polícia. Contudo, havia um problema. Os cangaceiros não conheciam Lucena, e tudo o que sabiam era que o tenente era um homem alto e costumava viajar à frente da coluna. Ao clarear do dia, a volante apontou na estrada. Era soldado que não tinha quem contasse. Na verdade, não era uma volante, mas duas. A de José Lucena, com os 80 homens puxando na frente, e a um pouco mais atrás, a do tenente Enéas Barreto, com cerca de 40. Os cangaceiros, seguindo o plano previamente traçado, concentraram praticamente todos os tiros no homem alto que vinha na frente da tropa. O tiroteio não demorou muito, pois os atacantes, quando tiveram certeza de que o homem, objeto de sua fúria, estava morto, cessaram a luta e fugiram correndo agachado por dentro do areal do rio Moxotó, gritando, xingando, gargalhando sarcasticamente, latindo, rinchando e zurrando feito animais. Apesar de ter sido abatido o cangaceiro recruta, também conhecido como Gafanhaque, os Ferreiras estavam de alma lavada, certos de que tinham eliminado o responsável pela morte de seu pai. Porém, foi enorme a sua frustração ao saber que o homem que ia na frente da coluna, alvejado com mais de 40 tiros, não era José Lucena. O tenente tinha se atrasado um pouco, e quem morreu foi um soldado compridão chamado Felinto da Silva, que vinha na frente. Lampião lamentava mordendo os beiços. Não pode ser, não pode ser.